só na HBS. Além de tudo, te damos como bônus assistência médica coparticipativa para você e seus familiares. Só os melhores têm. A cada 10 cadastros, 3 são aprovados. Você também pode ser um HBS Select. Faça seu cadastro. Se você for aprovado, ganhará um brinde. www.hbsselect.com.br. Proteja seu carro com quem tem o selo CIFPV. Ligue 75 30 31 98 50. HBS Select. Você não nos escolhe. Nós te escolhemos. Você já imaginou? Você já imaginou ter como carro reserva um Corolla, BMW ou uma Mercedes só na HBS Select? Um mordomo para resolver tudo para você só na HBS. Além de tudo, te damos como bônus assistência médica coparticipativa para você e seus familiares. Só os melhores têm. A cada 10 cadastros, 3 são aprovados. Você também pode ser um HBS Select. Faça seu cadastro. Se você for aprovado, ganhará um brinde. www.hbsselect.com.br. Proteja seu carro com quem tem o selo CIFPV. Ligue 75 30 31 98 50. HBS Select. Você não nos escolhe. Nós te escolhemos. Você já imaginou? Seu animal de estimação conta com Small Pet. Aqui tem banho e tosa. Tudo o que ele precisa em Pet Shop. Hospital veterinário 24 horas. Todos os tipos de consultas. Os exames mais precisos. Em 2 endereços para melhor lhe atender. Small Pet. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Marconi Williams e Valdo Silva. Boa noite a você que está acompanhando o programa Opinião a partir de agora, ao vivo, pela Prime Rádio Web. Acesse o nosso site primeradioweb.com.br. Não deixe de fazer essa sua participação. E eu já peço para você, de cara, ir compartilhando esta live. É sempre uma satisfação muito grande estarmos juntos. Me pegaram de surpresa hoje. Por que me pegaram de surpresa? Porque eu tive que sair para resolver um problema meio que em cima da hora e não estou devidamente caracterizado para esta edição do programa Opinião. Peço desculpas a vocês, a direção da Prime Rádio Web, mas hoje apresentarei o programa. Não deu tempo de me trocar. Cheguei, foi descendo do carro, entrando correndo aqui para o estúdio e estou hoje com o meu manto sagrado, a camisa do Flamengo. Enfim, com todo respeito a você que torce para outra agremiação, torce para outro time. Mas o papo é sério
Estamos ao vivo com o programa Opinião e eu peço que você compartilhe estas lives. Mais do que isso, que você participe, você comente, você co-apresente este programa conosco. Estamos ao vivo no Facebook, em nossa página, Programa Opinião, estamos ao vivo também na página da Prime Rádio Web, no canal do YouTube da Prime Rádio Web, estamos também na Twitch TV, Prime Rádio Web TV. Então, você tem N possibilidades de acompanhar, também pode entrar em nosso site agora, www.primeradioweb.com.br, lá você pode acompanhar o programa, ouvir o programa, ou se você preferir, baixe o nosso app e instale em seu smartphone. Você pode baixar pelo nosso site ou pela loja virtual do seu aparelho celular. Pode ser pelo Play Store. Bom, vamos aos principais fatos sobre os quais iremos bater um papo nesta edição. A Anvisa esclarece divergência com a Organização Mundial da Saúde sobre o uso do Remdesivir. E ainda, Olimpíadas, atletas do Japão não tomarão vacinas chinesas, é o que diz ministro. Polícia Federal cumpre mandados em Salvador e Camaçari em operação contra fraudes. E mais, o Senas aprova recomendações para aprimorar programa Primeira Infância. Hoje é sexta-feira, 12 de março de 2021. Está no ar o programa Opinião e o que acontece de maior relevância no Brasil e no mundo você fica sabendo a partir de agora aqui. Com muita rapidez, vamos tentando aqui mudar de tela para que a gente possa já começar a discutir sobre esses problemas, para que a gente possa já passar propriamente dito, por assim dizer, para o nosso roteiro. E eu quero lembrar mais uma vez que se você não acompanhou o programa desde o início, está talvez achando estranho, cadê o pessoal, cadê o Evaldo, não está com a camisa preta hoje? Não deu tempo de chegar para que a gente estivesse, eu digo nós aqui da equipe, estivéssemos de forma completa. Eu não tive tempo de me trocar, mas vamos tocando o barco assim mesmo. Qualquer coisa você vai comentando aí, você vai enviando também a sua participação pelo nosso WhatsApp ou Telegram, 71996511938. Eu vou repetir, 71996511938. Meus caros amigos, neste instante, com informações da agência Clima Tempo, a previsão do tempo para a cidade de Alagoinhas, Bahia, poucas nuvens e 30 graus. Está quente para Dedéu. Previsão para este final de semana, segundo a Clima Tempo, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite neste sábado, temperaturas oscilando entre 19 e 32 graus. Quase a mesma previsão para o domingo. A diferença é que a temperatura máxima no domingo poderá chegar a 31 graus. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, esclareceu hoje por que decidiu liberar o antiviral Remdesivir para tratamento da Covid-19, apesar de o medicamento não ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em novembro do ano passado, a mesma medicação da biofarmacêutica americana Gilead Sciences foi liberada para uso no tratamento do novo coronavírus pela Food and Drug Administration, órgão norte-americano, equivalente à Anvisa aqui no Brasil. Abre aspas. O estudo da OMS avaliou mais a ocorrência de mortalidade em pacientes com perfil um pouco diferente dos avaliados nos outros estudos que consideramos para liberar o remédio. O estudo que consideramos válido ficou na redução do tempo de hospitalização dos pacientes e vimos que houve uma redução na hospitalização, fecha aspas, é o que ressaltou a gerente de avaliação de segurança e eficácia da Anvisa, Renata Soares, acrescentando que a situação de ocupação de leitos de UTI no país pesou na decisão. Ainda segundo a Anvisa, o antiviral está liberado exclusivamente para uso hospitalar e é recomendado para internados com pneumonia, com suplementação de oxigênio e não se restringe à forma leve, moderada ou grave, desde que o paciente não esteja em ventilação mecânica ou por membrana chamada de extracorpórea. O medicamento deve ser administrado de maneira venosa em pacientes com idade superior ou igual a 12 anos que tenham no mínimo 40 quilos. O tratamento é feito em no mínimo 5 dias, com tempo máximo de 10 dias. Abre aspas novamente, é importante ressaltar que este é o primeiro medicamento com indicação em bula para a Covid-19, fruto de análise de eficácia e qualidade, fecha aspas, destacou o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Meus caros, este programa não tem aqui a pretensão, até porque não tem o know-how, não tem cabedal, não tem base científica para dizer para você usar ou não usar este ou aquele medicamento. Agora, se fala o tempo inteiro em ouvir a ciência,
nós ouvimos um médico muito bem conceituado nesta semana, em entrevista, e ele disse o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde não é um órgão que mereça credibilidade, mereça qualquer tipo de respeito do ponto de vista de você aceitar como verdade inquestionável aquilo que ela coloca. Não. A Organização Mundial da Saúde é um órgão meramente político, comandado pela China. O seu diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ele, em seu país de origem, ele ocultou 2 epidemias de malária. Ele é um pau-mandado do governo chinês, essa é que é a grande realidade. E o Mike Ryan é subordinado ao Ghebreyesus. Então, os governadores e prefeitos têm dito muito, precisamos ouvir a ciência, mas é só quando esta expressão ouvir a ciência, ela dá amparo às decisões que eles tomam, né? É tudo de acordo com a peculiaridade do momento que seja interessante para eles. Se um órgão como a Food and Drug Administration, que é órgão regulador nessa área nos Estados Unidos, e gostam de comparar muito o Brasil com os Estados Unidos, né? Depois da vitória do Joe Biden, então, aí é que virou mais febre ainda nos últimos tempos. Então, se esse órgão federal de regulação de medicamentos, entre outras coisas, nos Estados Unidos, recomenda o uso do medicamento em questão, do Remdesivir, por que é que a Anvisa não poderia se basear nisso, apesar de que a Anvisa tem o know-how para dizer, olha, isso aqui é indicado, isso aqui não é. Acontece o seguinte, que me parece que não é de interesse dos prefeitos e governadores que estão aí tentando tirar o braço da seringa, os braços da seringa, literalmente falando, tirando deles da reta, fugindo da responsabilidade que lhes cabe em função das ações que não surtiram efeito, fora da omissão, quando, no ano passado, realizaram o carnaval. Então, muitos governadores e prefeitos ainda não explicaram as compras de insumos para o combate à pandemia. Por exemplo, o governador do estado da Bahia não quer nem ouvir falar, ele não toca no assunto, ele não responde nada a respeito das 3 compras de respiradores. Não vieram respiradores, o dinheiro não foi devolvido, né? Uma das compras, ele era presidente do consórcio do Nordeste, foram 50 milhões aproximadamente, e sumiu, o dinheiro sumiu, botaram a culpa no ex-assessor dele, ex-subordinado dele, que era responsável por fazer esse contato, fizeram um negócio com uma empresa importadora de vinhos. Cara, é muita sujeira, é muita coisa errada, e ninguém toca no assunto. E o governador, dando uma de monarca dos tempos antigos, ele, de forma ditatorial, tem feito o comércio, de uma forma geral, quebrar, e ele não está nem um pouquinho preocupado com isso. Ele está se lixando para as pessoas que estão no desespero, porque estão sem condição alguma de tocar as suas vidas. E aí, o governador do estado, ele mandou tirar de todas as farmácias, na marra, alguns medicamentos, entre os quais ivermectina. E já está mais do que comprovado cientificamente que não é que ele seja adequado, indicado para o tratamento da Covid-19. Ele não tem nenhuma eficácia comprovada cientificamente. Para a pessoa adoeceu, tomou a ivermectina, fica bom. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, eu não sou pesquisador dessa área, eu não sou cientista, eu jamais diria que, olha, tome ou não tome, não é isso. Agora, tratando-se de um cuidado que as pessoas poderiam e deveriam estar sendo estimuladas pelas autoridades, não só sanitárias, mas políticas, para reduzir a quantidade de internamentos ou internações, para reduzir a quantidade de casos que evoluam para um estágio mais avançado, a pessoa tomar esses medicamentos para dar uma fortalecida no organismo, consequentemente, na imunidade. E fica um pouco mais difícil para que a carga viral, numa eventual contaminação, seja grande. Então, ninguém falou, ninguém defendeu aqui neste programa, olha, toma medicamento tal, que é bom. Agora, pode não ter uma eficácia comprovada. Agora, o que pode até não fazer o bem que se espera, mas mal não iria fazer. Nunca na história desse medicamento, e eu não estou aqui receitando, nem dizendo para ninguém tomar ou não tomar, eu nunca ouvi falar, e conversando com pessoas da área, não há, nos chamados anais da medicina,
nenhum caso registrado que olha, a pessoa tomou ivermectina e acabou tendo problemas sérios. Então, não estou dizendo para você correr para a farmácia para comprar, eu não estou dizendo para você se automedicar, jamais faria isso. Agora, o que chama a atenção é que prefeitos e governadores estão acima da ciência, estão acima da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tudo isso com aval do STF. Agora, depois de tantas e tantas e tantas mortes, de tantos e tantos fechamentos de comércio, sobretudo o comércio que mais emprega, que é o varejista. Aí, depois de tanta desgraça, a Anvisa agora liberou, e eu estou curioso, não sei se eu estou curioso para ver o que eles vão fazer, ou se eu não quero nem saber, porque a maldade desses caras já ultrapassou todos os limites. Então, assim, já ficou claro que, apesar de ser um assunto seríssimo, apesar de estarmos numa pandemia, apesar de que nós precisamos tomar todos os cuidados, sim, é hora de união, não é hora de disputas, tá? Por ideologias político-partidárias, mas é muita maldade de um governante não tentar todas as possibilidades para que as pessoas tenham aí algum alento. Gente, se o importante é salvar vidas, se a conversa toda é no sentido de salvar vidas, por que cargas d'água se nega a possibilidade de que algum medicamento faça a diferença? Vamos tentar. Agora, o engraçado que eu venho batendo da tecla é que vamos salvar vidas, a economia se vê depois, porque a economia deles não está abalada e nenhum deles retirou um único centavo dos seus vencimentos. Poderiam dizer, enquanto a gente salva vidas e tenta fazer com que a economia não quebre, não vamos aumentar impostos, vamos abrir mão de alguns impostos, e nós que somos privilegiados, que moramos bem, comemos bem, temos tudo bom e do melhor, nós não vamos receber salário, e todo o gasto seria para a publicidade, para o nosso luxo, nós vamos reverter para ajudar as cidades, as pessoas que estão em situação desesperadora. Nenhum deles fez isso e nem vai fazer. Eles não estão preocupados se você amanhã vai ter o que botar na mesa para os seus filhos comerem. Eles não estão preocupados com isso, mas não abrem mão dos salários deles, né? O Jean Ornelas está participando, diz aí, em países desenvolvidos, a fome não é problema. Reino Unido, Estados Unidos, França, etc. Nem se preocupam em ter que ficar em lockdown, já que no Brasil o povo ficou desamparado. Tem que se conformar com míseros R$175. O mundo todo comentando a situação deste país subdesenvolvido chamado Brasil. Olha como está Belo Horizonte, olha como está Salvador. Jean, eu concordo com você que é um absurdo. Nós temos, sim, esse complexo de vira-latas, tá? Eu acho uma falta de respeito muito grande para com o povo brasileiro, para com quem está sofrendo em função dessas péssimas ações dos governantes. Mas, assim, o governador de estado e o prefeito articulam e eles fecham tudo e não dão nenhum tipo de opção para o povo. Eles não dão amparo, eles não fazem nada e jogam tudo nas costas do governo federal. Eu não estou dizendo que o governo federal não tivesse que sinalizar com o retorno do auxílio emergencial. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho até pouco. Porque, perceba, Jean, e você que acompanha, eu digo sempre que é verdade. Não comungo com nenhuma ideologia político-partidária, respeito todas e todas as pessoas que têm suas ideologias. Tá? Eu não sigo nenhum partido político e não torço para nenhum político. Eu entendo que político tem que ser observado de perto no exercício do mandato ou cargo comissionado, ele tem que ser acompanhado e cobrado. Diuturnamente. E a gente sabe por que não precisa aqui entrar no mérito da questão, não precisa entrar em detalhes. Dito isto, e sabendo que o político é um empregado da população, se é um mal necessário cortar na própria carne, cortemos todos, tá? Vamos ter que fechar praias, comércio, toque de recolher, que a bem da verdade, toque de recolher é uma atribuição, uma prerrogativa única e exclusiva, segundo a Constituição Federal, do presidente da República, e esse ainda tem que pedir aval ao Congresso Nacional. Então, o que prefeitos e governadores estão fazendo, isso é ilegal, isso é um crime. Primeiro que nunca fizeram o dever de casa. Ocupação de UTIs. Vocês não citam números, vocês mentem, enganam a população quando vocês só citam
o percentual. Vocês nunca fizeram o dever de casa, porque antes de se pensar, de se falar em pandemia, as epidemias costumeiras, né, dentre as quais é a miséria, a falta de leitos em hospitais, eu não estou me referindo somente a UTIs, se não tem leito ambulatorial, quantas gestantes, quantas mulheres acabam dando à luz, tendo problemas sérios, ela ou o bebê, ou ambos, nas recepções de unidades hospitalares, no meio da rua, no gramado, na calçada, no chão, porque não tem leitos, nunca teve leitos, quanto mais de UTI. Prefeitos e governadores nunca fizeram o dever de casa. Quando era dengue, números avassaladores, dengue, zika, chikungunya, ninguém queria. Não, peraí, segura os números aí, não pode divulgar, não. Sabem por quê? Porque é um atestado de incompetência, de falta de trabalho do prefeito e do governador. Falta de planejamento urbano, falta de assistência, falta de tudo. Agora, a Covid-19 é uma forma de grana, de brigar pelo poder e de ter muita grana. Porque, gente, é muita grana que chegou. Esses caras não dão conta disso, não explicam. Agora, por que cargas d'água? Se todo mundo com pires na mão, agora querem comprar vacina por conta própria, com autorização do Supremo, vocês vão comprar vacina com o quê? Muito governador, muito prefeito estava com funcionalismo aí com meses de atraso, porque não tem dinheiro, não tinha dinheiro. De hora para outra botaram em dia alguns e vão comprar vacina com o quê? Vocês pegaram muita grana, bicho. Hospitais de campanha que não funcionaram, só no Rio de Janeiro foram 7. Só 2 foram montados e com funcionamento abaixo da metade da capacidade. Agora, nunca investiram na saúde. Aqui na cidade, onde eu estou, um hospital particular disponibilizou 20 vagas para leitos de UTI. O governador não quis tomar conhecimento. Não tomou conhecimento. Agora vem para o HDB, que é o Hospital Regional Dantas Bião, que atende 24 municípios no seu entorno, contando com Alagoinhas, que tem quase 200 mil habitantes, dados oficiais, e tem o quê? 14, 15, 10, 12 leitos de UTI para tudo. Um hospital regional que recebe feridos à bala, acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, todo tipo de gravidade chega intermitentemente no Hospital Regional Dantas Bião. O hospital, para atender todo mundo, nunca teve 20 leitos de UTI. Aí só uma cidade com quase 200 mil habitantes, aí vem o cínico do Rui Costa dizer o seguinte, olha, Alagoinhas está com 98%. Pô, bicho, você está de sacanagem, governador? Que brincadeira é essa? Quer dizer que 20 pessoas internadas em UTI por conta da Covid é alarmante numa cidade cuja população é quase 200 mil habitantes, fora os outros 23 outros municípios no entorno? Ou vocês estão mentindo demais com relação aos números, ou vocês são muito mais maldosos, se é que cabe a expressão que eu utilizei aqui, e valeu a redundância, tautologia, o que vocês queiram colocar. É muita maldade, cara. Os governos de Jacques Wagner e Rui Costa, durante esses governos, o SUS perdeu mais da metade dos leitos de UTI. Pô, agora os caras não fazem o dever de casa e agora se aproveitam de uma situação? Se não temos leitos, a culpa é de vocês. Atenção, Rui Costa, a culpa é sua. Você está no segundo mandato como governador e sucedeu Jacques Wagner, que ficou 8 anos. A saúde é uma merda. A segurança, idem. O que vocês estão fazendo? Agora vem a pandemia, é fácil. Vocês pau o tempo todo no governo federal, que tem seus erros, sim. Eu acho que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, digo nós, porque é o presidente da República, não é que seja meu preferido, que eu não tenho preferência. Eu acho que ele peca muito, inclusive agora na pandemia. Ele dá maus exemplos. Eu acho que ele não tem tido é uma opinião minha, uma conduta que seja considerada mais correta. Mas o cara não é o culpado por essa merda toda que está acontecendo. Não é, porque tiraram dele, tiraram do governo federal a premissa, por assim dizer, em tocar as ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. E deram a prefeitos e governadores gastar sem limites e sem precisar prestar contas. Agora, nenhum prefeito, nenhum governador abre mão do próprio salário. Diz, pô, vamos trancar todo mundo, pô, mas a gente também tem que cortar na própria carne. Não, meu salário, não, olha, nada de carro, muito menos blindado, nada de auxílio, paletó, combustível, moradia, passagem aérea, nada disso, nada disso. Vamos reverter esse dinheiro para ajudar o pessoal que vai ficar desempregado, não vai ter como pagar as contas. Nenhum deles faz isso. E nenhum deles está preocupado com o que você vai comer amanhã. Pior, com o que você vai botar para os seus filhos comerem amanhã. Então, essa é a grande sacada, tá? Essa é a grande maldade. Por isso que eu digo, enquanto você briga
porque você é o mito, como diria o Nando Moura, o meu presidente. Não, estou só parafraseando o Nando Moura, que é um famoso youtuber. Enquanto você briga pelo mito ou briga pelo Lula ladrão, e eu falo ladrão porque o Lula é um condenado, mas o Supremo Fachin anulou as condenações. Isso não o torna inocente. Ele pode até ser inocentado legalmente, mas todo mundo sabe que ele é um dos maiores ladrões que esse país já teve. E pior, pode voltar à presidência da República, porque o povo que não tem vergonha na cara vai reconduzi-lo novamente. E se bem que não vai nem precisar do voto de ninguém. Então, eu não estou aqui para abrir seus olhos. Quem sou eu para abrir os olhos de ninguém? Às vezes, não consigo abrir os meus. Então, não vou opinar aqui se você deve votar nesse ou naquele, se está bom o que está, se o que era tem que voltar. É um problema seu, tá? Acabará sendo um problema de todos nós, que mesmo quem não concorda com a sua alienação, e eu digo a sua alienação a você que defende político, seja lá quem for, todo o país sofre. Todo o país sofre. Porque no momento em que os caras estão tocando, os prefeitos e governadores estão junto com o Congresso, grande parte do Congresso Nacional e o STF estão tocando fogo no Brasil. E em tocando fogo no Brasil, quantas pessoas estão morrendo ou vão morrer por várias razões, inclusive o desespero batendo, nenhum deles está preocupado. A intenção é jogar o povo contra o governo federal, sendo que o governo federal está de pés e mãos atados, só pode enviar dinheiro. Vacina, queremos vacina. Calma. Vocês querem vacina, vão comprar, mas eles não querem mais. Eles querem prefeitos e governadores, comprarem. Por que isso? E se a onda é salvar vidas, por que a vacina é comprada? Por que não diz quem é que fabrica, quem é que tem o insumo? Vamos lá, operação de guerra. Operação de guerra é salvar a humanidade. E se o grande mote da campanha é higienização das mãos, manter o distanciamento e usar máscaras. Então, meu amigo, eu não ouvi dizer que nenhuma Cracolândia neste país foi dizimada. E não comecem a dizer que os moradores de rua estão morrendo de Covid, não. Porque eu não estou vendo ainda, se tiver, me mostrem. Não era para ter mais um morador de rua vivo, não era para ter mais um chincheiro que anda em Cracolândia vivo. E olhe que pessoas que consomem drogas, está mais do que explicado, segundo a ciência, que a Covid-19 é avassaladora para quem consome drogas, para quem tem um histórico de consumo de drogas. Então, você não está vendo as Cracolândias vazias sendo dizimadas, porque lá não tem higienização, álcool em gel, uso de máscara e nem distanciamento. Com isso, eu não estou dizendo que essas regras não são eficazes. Longe de mim. Jamais faria isso. Jamais falaria isso. Eu não trabalho com desinformação. Tá? Agora, é preciso que prefeitos e governadores falem a verdade. Perdemos a mão, perdemos o controle da coisa, achamos que iríamos dar conta, realmente politizamos a coisa, entramos na polarização com o chefe do Executivo Nacional e deu merda. Mas ninguém diz isso. A culpa é sempre do outro, é sempre do Bolsonaro, é sempre do Bolsonaro. O Bolsonaro tem grande parcela de culpa? Tem, mas ele não é o único culpado e nem é o culpado pela maioria das coisas que prefeitos e governadores estão fazendo. Agora está tudo dominado, amigo. Então, eles não estão nem um pouquinho preocupados. Charles Wenderson, nosso redator-chefe aqui, ele diz o seguinte: não é bem assim, Jean. A fome está assolando o mundo graças ao maldito lockdown. Isso aí, resultado do vírus chinês, diz aqui o nosso editor-chefe, falei redator. Todos iremos perder, principalmente os que já são pobres e que agora estão proibidos de trabalhar. França, a pandemia da pobreza em França, em entrevista à RFI, a Christine Sablan, é isso aí, economista e dirigente, aqui, bloquista, fala em situação social na França. Destaca que a pobreza está a aumentar. Isso aí deve ter sido tirado de um depoimento de um português mesmo, lusitano, porque não tem o gerúndio, né? Não está aumentando, está a aumentar com a pandemia. E sublinha que a Covid-19 criou milhões de novos pobres no mundo. Tá? Bom, gente, não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos tapar o sol com a peneira. O terrorismo, sabe por que o Grupo Globo colou com a esquerda para voltar ao poder? Porque fechou a torneirinha. Fechou a torneirinha. O Globo precisa da grana altíssima, tá? Precisa da grana altíssima. Então, nada melhor do que apoiar, derrubar um governo para voltar outro. A Globo sempre foi um camaleão da comunicação. Sempre foi assim. Ela não mudou, não.
Ela talvez tenha piorado, mas ela não mudou. Mas vamos mudando de assunto enquanto você comenta aí. Trocando aqui de tema. Os atletas tentando e sem conseguir trocar de tema, tá? Vou dizer aqui a vocês, tem gente ligando agora, eu sei que é importante, mas eu tenho que ficar para depois. Os atletas japoneses que participarem da Olimpíada de Tóquio não estarão autorizados a receber vacinas contra o novo coronavírus oferecida pela China, já que o Japão não as aprovou, disse a ministra da Olimpíada, a Tamayo Marukawa. Isso hoje, sexta-feira. O Comitê Olímpico Chinês ofereceu doses de vacina aos participantes da Olimpíada de Verão deste ano e dos Jogos de Inverno de Pequim 22, disse ontem o Comitê Olímpico Internacional. O anúncio do presidente do COI, o Thomas Bach, em uma sessão virtual, pegou de surpresa os organizadores dos Jogos de Tóquio, como o executivo-chefe Toshiro Muto, que não quis comentar a oferta em uma entrevista coletiva concedida após a sessão. Nesta sexta-feira, também conhecido hoje, diria... E aí eu não sei nem se eu saí do ar, porque tem gente ligando aqui. Não, não saí não. Nesta sexta-feira, o Marukawa disse não ter havido mudança nos planos dos organizadores de Tóquio para um evento seguro, independentemente de os participantes terem sido vacinados. Abre aspas. Acho que esta será uma decisão para os países em que vacinas chinesas foram aprovadas. Fecha aspas, disse o Marukawa em uma coletiva de imprensa de rotina, quando indagada se atletas deveriam receber as vacinações oferecidas pela China. Abre aspas de novo. Não estou ciente se alguma empresa chinesa solicitou a aprovação de vacinas chinesas no nosso país. Fecha aspas, disse ela, indicando que os atletas japoneses não estarão aptos a recebê-las. Ela emendou dizendo, estamos adotando medidas anti-infecção abrangentes, como gerenciamento de atividades e exames, para que as pessoas possam se sentir seguras para participar dos Jogos de Tóquio, mesmo sem vacinação. Ou seja, os atletas japoneses e aqueles que trabalharão nas Olimpíadas... Tóquio, que seria o 2020, passou para 2021 em função da pandemia, não irão receber vacinas da China. Os japoneses. E ela diz o seguinte, só para retomar aqui, estamos adotando medidas anti-infecção abrangentes, como gerenciamento de atividades e exames, para que as pessoas possam se sentir seguras para participar dos Jogos de Tóquio, mesmo sem vacinação. Os senhores tiram as conclusões dos senhores, porque não estou aqui para dizer, olha, a pessoa em questão ali, retomando o nome dela, para não falar aqui algo errado, a Marukawa, eu jamais diria que, em função desse posicionamento, você não deve se vacinar. Jamais diria. Quem sou eu? Jamais falaria isso. Não estou dizendo que ela está certa ou que lá estejam politizando também. Deixo claro que é uma organização imensa, um evento, o maior evento esportivo do planeta são as Olimpíadas. E os atletas, a delegação japonesa e aqueles japoneses que trabalharão durante as Olimpíadas, porque as Olimpíadas serão em Tóquio, Japão, não receberão vacinas da China e ela diz que estarão seguros mesmo sem vacinação. O porquê ela disse isso? Não sei. Será que ela está certa? Não sei. Será que ela não está exagerando? Talvez. Será que tem alguma coisa a ver com alguma disputa ideológica ou coisa que o valha entre chineses e japoneses? Talvez. Não sei. Bom, vamos lá com mais um tema. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar benefícios previdenciários aqui na Bahia. Batizada de Nocivum, a ação cumpriu 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Camaçari. As investigações apontam que o grupo falsificava documentos utilizados para comprovar perante o INSS a exposição de trabalhadores a agentes nocivos à saúde, tais como produtos químicos, ruídos, calor, entre outros. Assim, conseguiam reduzir o tempo de trabalho necessário para obter a aposentadoria. O valor do prejuízo estimado com as fraudes é de R$ 2,5 milhões relativos a cerca de 20 benefícios previdenciários suspeitos. A Polícia Federal acredita que o valor deve aumentar com o avanço das investigações e a identificação de outras fraudes. Quando a gente fala aqui no Brasil, se frauda até fraude, quando a gente diz que o Brasil
é um país onde a gente pegou a mania de falar do político. Ah, o político é corrupto. E eu pergunto, quem é mais corrupto? O político ou quem vota nos mesmos políticos e quem troca votos por favores políticos? Se existe o corrupto, é porque existe o corruptor. E se existe o corruptor, é porque existe o corrupto. Se existe a corrupção, é porque os dois primeiros existem. E nós incorremos em várias práticas corruptas, mesmo sem nos dar conta, mesmo sem a gente perceber. Então, é importante por demais que você entenda que ao chegar, por exemplo, já dei esse exemplo várias vezes, você chega numa fila de banco, você chega numa fila de lotérica, você chega em um local que tem muita gente em sua frente, mas você se julga, por sabe-se lá por que cargas d'água, você se julga mais ocupado do que os outros, com mais pressa do que os outros. Aí você dá aquela olhada, né, dá aquela panorâmica e vê que tem alguém do meio para frente, tem alguém conhecido. Você vai lá, disfarçadamente, cumprimenta. Pô, dá para você fazer essa operação para mim aqui e tal, mas saque. Isso não, tudo bem e tal. E faz para você. Você desrespeitou quem chegou antes de você. Completamente. Completamente. Isso é ato corrupto. Se você troca o seu voto por algum favor, algum valor em dinheiro, você é corrupto. Se você vê uma carga sendo saqueada numa BR depois de um acidente e ninguém se preocupa com o estado de saúde das vítimas, mesmo quando não tem mais o que fazer, até por respeito à vítima, e principalmente por valores morais, éticos, e você vai lá pegar porque está todo mundo pegando da carga, você é corrupto, você é ladrão. Eu já vi isso, onde um acidente de grandes proporções, 2 caminhões colidiram. No meio dessa colisão, um veículo de passeio onde uma família inteira morreu, ainda prensada nas ferragens, uma cena tétrica. E eu vi carrões parando do lado do meu carro, na frente e tal, na BR-101, sentido Entre Rios Alagoinhas. E eu vi madames descendo, tirando saltos com muita pressa, correndo com o salto na mão, jogar pela janela do carro e a carga, e não vem ao caso, ou vem ao caso, especificamente falando, era de sabão em pó, mas podia ser o que fosse. Não é seu. Por que pegar? Ah, a carga tem seguro, e daí? Não é seu. E eu vi gente abastada, com carrões, parando e pegando caixas e mais caixas de sabão. E essas pessoas, no meio da BR, não importava o risco de vir outro carro desgovernado de lá. Aqui nesta cidade, numa das entradas da cidade, na entrada principal, houve um cenário de guerra provocado por um acidente de grandes proporções e que não tinha a menor necessidade de ter ocorrido. Há alguns anos atrás, e quem relatou estava de serviço, disse que era uma cena que nem filme de guerra, com explosão de mina terrestre, tinha tanto pedaço de gente para tudo que era lado. Notem a loucura que às vezes toma conta das pessoas. Um carro passou por um solavanco na pista, carregado de sacos de cimento. Alguns sacos caíram e estouraram. Aqueles sacos de 50 quilos, presumo, de cimento. À noite, numa BR, as pessoas foram com baldes e pás para pegar cimento. Alguns carros que não conseguiram frear a tempo, porque era à noite, atropelaram várias das pessoas que estavam lá. E muita gente morreu de forma horrível e ridícula por conta disso. Isso é corrupção. Isso é corrupção, isso é roubo. Mas é fácil apontar o dedo para o político. Ah, o deputado é ladrão. E nós? Somos menos ladrões que ele? Somos menos corruptos que ele? Principalmente quem, mesmo sabendo que o cara é metido com um monte de ilicitude, vai lá e vota no cara de novo, na pessoa de novo. Tá? Tem gente no legislativo, seja em qualquer das 3 esferas, municipal, estadual ou federal, que tem 20, 30 anos e não tem nenhum serviço prestado à coletividade. E essas pessoas sempre se reelegem, ou são reeleitas, na verdade. Então, amigo, o que prefeitos e governadores estão fazendo aí com relação à pandemia, eu entendo, eu acredito, não sei qual é a sua opinião a respeito disso, e respeito, seja ela qual for, por mais que eu discorde de você. Eu entendo, eu penso, eu acredito que já é mais do que
tempo da gente dizer, nós não precisamos e nem devemos torcer para este ou aquele político, este ou aquele partido. O que o brasileiro precisa é de união. Nós vamos nos unir pelo bem comum. O único objetivo tem que ser o bem do povo brasileiro. E não farinha pouca, meu pirão primeiro, quando políticos fazem politicagem. Porque a miséria e a violência são indústrias muito lucrativas para um sistema podre e corrupto. Tá? Como é que o governador do seu estado diz que não tem como aumentar o efetivo da polícia militar? Como é que o governador do seu estado diz que não tem como pagar melhor aos profissionais de segurança pública? Como é que o governador do seu estado tem a cara de pau de dizer que não tem dinheiro para investir mais na saúde? Como é que o prefeito da sua cidade diz que não tem condições financeiras de ter serviços públicos de maior qualidade, porque nós trabalhamos metade do ano só para pagar impostos? Então, a corrupção ela é endêmica, ela é sistêmica e ela é persistente porque o povo brasileiro não só tolera, como fecha os olhos, se omite ou participa, na maior parte dos casos, mesmo sem se dar conta que está participando de um sistema carcomido, podre, corrupto, no qual só ganham os mesmos e o povo, como sempre, só perde. Bom, eu estava aguardando a participação do nosso querido amigo, colega de profissão, o Marley Mello, né, para que ele nos desse o ar da graça aqui. Acho que já tenho aqui o Marley. Marley, bem-vindo, meu caro. Finalmente você estreia na opinião. Finalmente você está aqui, ainda que de forma não presencial, de forma virtual, mas que bom que você faz sua estreia oficial, você que é um profissional com formação profissional, não é nenhum aventureiro, não é ninguém que assistiu um seminário de final de semana, é uma pessoa que se preparou e muito para isso, e eu não estou falando isso com nenhum demérito a quem assistiu um evento de um final de semana que é utilizado para regularizar a situação daqueles que estão na batalha há muito tempo e não tiveram condições de obter o registro profissional, mas teve gente que nunca trabalhou e tem um monte de aventureiro por aí. O público é quem julga, não nos compete, não nos cabe esse tipo de julgamento, nem qualquer outro, muito menos o comentário. Peço até desculpas, mas é para deixar clara a minha satisfação por termos pessoas como você que se prepararam tanto, não é? E que, infelizmente, ainda não estão exercendo a sua função de forma digna em uma empresa de comunicação que valorize pessoas que batalharam tanto, não só com o seu talento, mas com a sua raça mesmo, é na marra, é na raça, é no sufoco para obter o registro profissional depois de um longo período de preparação. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Marconi William. Boa noite, você, querido amigo ouvinte, internauta. Para mim é uma imensa alegria poder fazer parte. Vou pedir só para você aumentar o volume um pouquinho. Desse rol. Ok. Vamos lá, vamos ver se você consegue já falar com o volume um pouco mais alto. Ok. Voltando. Boa noite, Marconi. Boa noite, você, querido amigo ouvinte, internauta. É com muita alegria e satisfação que estou aqui. E eu agradeço a Marconi pelas palavras, né? E eu coloco um pouquinho assim na peneira e diminuo um pouquinho. Mas eu agradeço, Marconi, porque você falou tudo. Para chegar até aqui, foi uma grande batalha, um grande desafio. Junto com o Evaldo, junto com o Kid Gordinho, pessoas que investiram tempo, vida, saúde e um sonho. E sei que chegamos e precisamos do apoio tanto de Marconi, William, que já é alguém assim, com uma palavra tão simples, mas alguém que tem qualidade dentro do meio de comunicação. Eu falo porque eu conheço e sei a sua pessoa que é envolvida diretamente com comunicação, não somente porque é profissional, porque você ama o que você faz. E isso faz a grande diferença. Isso mostra que fazer comunicação não é só finança, mas sim uma realização. E
Evaldo me convidou. Na verdade, Evaldo, ele me chamou para assim, olha, você tem que participar. Chegou o dia e é hoje. E é justamente o dia que ele está trabalhando, está fora. Está em outro trabalho. Bom, meu caro, eu vou explorar você, agradeço por demais, né, a sua explanação e a sua participação em primeiro lugar, e vou explorar você aqui, afinal de contas, não é sempre que a gente tem, infelizmente, né, a oportunidade de conversar com Marley Mello, o homem das mil vozes. E eu vou pedir que você faça um apanhado do que você está compreendendo de toda essa situação que a gente vive aí, essa polarização entre grupos políticos e principalmente a politização da pandemia. Eu vou explorar você, agradeço por demais, né, a sua Marconi, explanação e a sua participação. diante de tudo que nós estamos passando, vou fechar com o Brasil. Eu não quero me estender para fora do nosso Brasil, para não fugir da nossa realidade. Assim, se fala muito em ter uma educação, se fala muito em ter uma saúde de qualidade, se fala muito em investir em segurança pública. Temos um grupo que saiu, tem pouco tempo que saiu, mas tem muito tempo, certo, que ele ocupou o poder. Só mudou de carinha, só mudou de cor, mas continuou no poder. Nós temos, não estou aqui, vou logo deixar claro que não estou aqui para investir em segurança pública. Mas estou aqui, Marconi, justamente para fazer o seguinte, para olharmos para a história do nosso Brasil, do que foi feito depois da ditadura até hoje. Só mudaram as figuras e continuam com a mesma velha política. Continuam justamente metendo a mão no dinheiro do povo. Como metendo a mão? Continuam ainda assassinando pessoas. Pode ser uma palavra difícil de entender e de engolir. Como? Quando você tira o direito do cidadão de estudar, o direito do cidadão ter acesso à saúde, o direito do cidadão poder trabalhar, já se resume justamente aquele relatório, Marconi, que o prefeito de São Paulo, ele trouxe e mostrou para o povo de São Paulo. Eu vou ler somente um pouquinho do que ele disse. Nós já temos 3.000 EPIs para os trabalhadores dos cemitérios. Nós já temos 38.000 urnas. Veja bem, nós temos 13.000 novas balas, contando com a ajuda de 4 mini retroescavadeiras. E falou de forma tão serena, como se fosse algo muito normal. Mas esse mesmo político foi reeleito. E o que é que acontece? Quando você para ver, quando você para analisar a situação política do nosso Brasil, ela já caiu no descrédito. Já caiu no descrédito. Infelizmente, o brasileiro ainda não despertou para perceber que ele é fundamental na mudança de um país. Ele não é somente uma massa de manobra, porque, infelizmente, o Brasil é visto como massa de manobra. E políticos continuam enriquecendo, continuam fazendo do povo o que eles querem. Eu sempre digo, nós temos a oportunidade de mudar totalmente o Brasil. Mas, infelizmente, a visão do brasileiro é a seguinte: olha, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil é pobre, o Brasil já foi. Eu vou pegar o meu passaporte e vou para fora do Brasil. E quando você chega para um
norte-americano, e pergunta: o que é que você acha do seu país? É uma visão totalmente diferente. Ele usa a bandeira, ele respeita a bandeira, ele conhece o hino nacional dele. Se pararmos para conversar, para conversar sobre a nossa realidade, dá vontade de quê? De chorar. Dá vontade de pedir misericórdia. Porque eu sou brasileiro e preciso ter consciência ativa que eu faço parte de uma engrenagem importante de mudança para o Brasil. Eu não faço parte apenas de um grupo, mas eu faço parte de uma engrenagem importante. Nós estamos vendo e ouvindo narrativas que falam e somente batem na tecla, achando que você ouvinte, você internauta, eles estão achando que nós somos idiotas, nós somos retardados. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelo futuro do nosso Brasil. Precisamos despertar o quanto antes, porque eleições vão e vêm e a dança das cadeiras continua. Por quê? Porque eles não querem investir em uma educação de qualidade. A resposta é essa. Um povo com um conhecimento de qualidade é um povo difícil de governar. Um povo consciente da sua força é um povo difícil de ser domado. Você precisa despertar, porque eu já despertei. Marconi já despertou. Evaldo já despertou. E sei que cada um ouvinte, cada um internauta que acompanha o programa Opinião, a Rádio Prime, eles já despertaram para isso. É tanto que eles estão aqui, dando apoio, porque esse programa não é somente um programa, mas é um ministério. Nós precisamos entender que nós fazemos parte, não somente de uma massa, eu volto a dizer, de uma massa. Nós somos um grupo que temos força. Começo a dizer, Marconi, a Amazônia pegou fogo, o presidente é genocida, A e B, eles tiram o foco do assunto principal e tiram o povo e fazem o povo olhar para o lado. Enquanto estão tramando, estão aplicando as situações justamente em quê? Naquilo que é fundamental. Existem quantos processos importantes, existem quantas situações importantes na mesa dos nossos políticos. Existem quantos? São diversos, são milhares. E, infelizmente, eles coçam assim, em benefício próprio. Precisamos... Eu ouvi, Marconi, você falando ontem, eu fiquei incomodado, porque nós cansamos de falar, bater na mesma tecla. Mas assim, Marconi, precisamos, porque assim, você tem credibilidade, você é respeitado, você é um cara limpo. Eu quero que alguém levante o dedo e diga que você está envolvido com política, está envolvido com dinheiro sujo, e que, infelizmente, você sabe que a malinha rola por aí, infelizmente. Mas assim, Marconi, para finalizar, nós somos, quando eu falo nós, eu falo como cidadão, nós somos responsáveis pelo presente, nós somos responsáveis pelo futuro, e nós somos responsáveis em parar, pensar e agir certo. Porque o Brasil, ele é para ser uma das potências do mundo. Porque nós somos ricos, e muito ricos. Nós somos a cereja do bolo, como você já falou, a cereja do bolo. Na fotografia, o Brasil é o que abre os olhos, o que traz alegria ao coração e ao bolso de muitos empresários. E sei que se você não valorizar a sua terra, não valorizar a sua casa, o seu país, você será
escravo de alguém. E muitos são escravos de forma disfarçada porque eles são militantes. São militantes e andam com as mãos assim, ó, com os olhos fechados e repetindo aquilo que os seus líderes abrem a boca e dizem. Falem isso. A verdade é essa. Precisamos o quanto antes despertar. O Brasil não suporta mais. Meu caro, muito obrigado por essa sua participação. Para mim foi uma satisfação muito grande, porque há muito tempo que a gente intima você e parece que sua agenda é extremamente complicada, porque já tem pelo menos um ano que a gente olha, o Marley vai participar, e a gente não conseguiu ainda, não havia conseguido ainda entrar na chamada compatibilidade entre as agendas. Espero que essa tenha sido a primeira de uma série e com frequência. Bem-vindo sempre. Para nós, você sempre foi parte da equipe, sempre será parte da equipe. Espero que agora tenha dado o pontapé inicial para que você participe com muito mais frequência. Obrigado. Eu que agradeço, Marconi, sinceramente, porque para mim é uma honra, né? Sempre eu falei agora, Valdo, eu tenho vontade de estar com vocês, porque eu gosto de fazer a diferença. Eu gosto de procurar um lugar que eu possa aprender, possa compartilhar, possa contribuir. Porque, sinceramente, vocês fazem a diferença. Eu faço comercial sempre. Eu divulgo, porque vale a pena. Eu coloco meu nome embaixo de tudo aquilo que eu digo em relação ao programa Opinião. Em relação agora aqui é novo, né? Novo, que é a Prime Rádio. Sinceramente, chegou colocando os dois pés. Não foi só um pé, não. Foi os dois pés. Mostrando que tem qualidade, mostrando que é responsável naquilo que faz. Obrigado, Marconi. Aliás, a direção acaba de soprar aqui no ponto que você vai receber uma ligação em breve, a direção da Prime Rádio. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus, bom final de semana. Bom, meus caros, assim encerramos esta edição, agradecendo a você que nos aturou, nos suportou até o presente instante. As lives vão terminar, os vídeos vão permanecer, então vejam outras vezes se puderem e quiserem, recomendem para outras pessoas. E no mais, o aviso de sempre, a súplica de sempre, né? Evite os excessos, faça o bem sem olhar a quem, não esqueça que nenhum caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha. Evite qualquer tipo de aglomeração. Se tiver que sair de casa para algo que não possa ficar para depois, não vá com outras pessoas da família, vá sozinho, tome todos os cuidados. Se a máscara, o álcool em gel, o distanciamento não fazem sentido, a história dirá em algum momento, mas não queiramos fazer parte da história por termos sido vítimas ou termos engrossado as estatísticas. Não se pode negar que há um problema sério. Então, não devemos, em hipótese alguma, desafiar o mal, seja ele qual for, espiritual ou sistemático, como as coisas funcionam do ponto de vista da geopolítica. Então, se isso não funciona, se é muito mais lavagem cerebral ou não, deixemos para descobrir depois, caso a história mostre, mas vamos obedecer aos protocolos, segui-los à risca, concordando ou não. Então, não se aglomere, não estamos com certeza sobre nada, aliás, o que mais temos são dúvidas. Então, infelizmente, não podemos estar abraçando as pessoas queridas nesse momento, até que esse mal tenha sido declarado e extirpado do nosso meio. Por isso, mesmo com dor no coração, não abrace ninguém, pelo menos as pessoas com as quais você não convive diariamente em sua casa, não se aglomere, não vacile. Não vamos dar mais razão ainda, ou motivos ainda, para continuarem tomando as atitudes que estão tomando, dizendo que a culpa é nossa, que o povo não respeitou as regras de distanciamento social e os protocolos de higiene para o tal enfrentamento ou para frearmos o alto número que cada vez cresce segundo as estatísticas aí. Então, não saia de casa sem necessidade, não esqueça de estar protegido, de dar o seu exemplo e cuidar da sua saúde, consequentemente, da do próximo. Sobretudo, aqueles que são mais caros, mais queridos para você, que são seus familiares, parentes e amigos. Um bom final de semana a todos. Se Jeová Deus permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Opinião. Beijo no coração e não esqueçam de professar a fé de vocês da forma como lhes convier, porque a ajuda vem do alto. Grande abraço.
Você já imaginou ter como carro reserva um Corolla, BMW ou uma Mercedes só na HBS Select? Um mordomo para resolver tudo para você só na HBS. Além de tudo, te damos como bônus assistência médica coparticipativa para você e seus familiares. Só os melhores têm. A cada 10 cadastros, 3 são aprovados. Você também pode ser uma HBS Select. Faça seu cadastro. Se você for aprovado, ganhará um brinde. www.hbsselect.com.br. Proteja seu carro com quem tem o selo CIFPV. Ligue 75 30 31 98 50. HBS Select. Você não nos escolhe. Nós te escolhemos. Seu animal de estimação conta com Small Pet. Aqui tem banho e tosa. Tudo o que ele precisa em Pet Shop. Hospital veterinário 24 horas. Todos os tipos de consultas. Os exames mais precisos. Em 2 endereços para melhor lhe atender. Small Pet.